E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Vamos nos colocar de pé. Nossa saudação para todos os irmãos através da internet que estão nos acompanhando nessa escola dominical, escola bíblica, que começou às 8 horas lá em Benevide, no Pará. Está finalizando aqui em Batatais, no estado de São Paulo, aqui na escola de inglês do nosso irmão professor Lorival, que tem nos cedido espaço aqui para que nós possamos adorar a Deus, né? Falar da palavra de Deus. Nessa manhã temos ouvido a tremenda mensagem que o pastor Mendes nos trouxe. A gente podia já encerrar por aqui, né? Mas ele pediu para mim poder falar um pouquinho, e eu terei que falar um pouquinho só por causa dos problemas da gripe, da tosse. Deus abençoe todos vocês aí no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, no Paraná, que estão nos acompanhando nesta manhã. Também no Pará, Mato Grosso, na África. Que Deus abençoe os irmãos aí em Moçambique, né? Irmão Paulo está acompanhando ali, irmão Paulo Benjamin, irmão Salomão, irmão Charone, todos os nossos irmãos ali. Vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Apocalipse 8, verso 1. E, havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Celestial, toma esse pouco de pó nas tuas mãos, usa como o Senhor queira usar, e que o teu povo seja abençoado, e que o Senhor venha nos advertir nesta hora, Pai, para esses espíritos que têm invadido a terceira puxada. Como as Escrituras nos ensina que Satanás, aqueles demônios, sabiam que pouco tempo lhe restava, menos de 3 dias lhe restavam. E um dia para o Senhor é como 1000 anos, e o fim tem chegado para eles, ó Pai, porque estamos aqui no século 21, a última mensagem, o último mensageiro. Ó Deus, nós não somos merecedores para estarmos aqui na posição que estamos, levando o povo para o alimento correto e certo. Ó Deus, como disse São Paulo, que em Éfeso ele teve que enfrentar feras, e não é diferente de nós nesse dia. Ajuda-nos e nos dê a bênção nesta manhã, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, meus irmãos? Nós vamos, baseado nessas duas escrituras, a igreja em suspense, né? Porque daquele dia e hora ninguém sabe. Vimos que a igreja ficou em suspense na primeira era, e havendo aberto o 7º selo, houve silêncio no céu. E na verdade a igreja
ficou em suspense. O irmão Brana revelou os 7 selos, e quando chegou no 7º selo, ele disse que não tinha sido aberto. A igreja ficou em suspense. E o 7º selo, ele foi aberto por João. O pastor Osmar fala numa de suas pregações, né? O único que abriu o 7º selo para nós foi João. Se ele não abrisse o 7º selo, nós não sabíamos que o Cordeiro tinha saído do trono, a intercessão tinha terminado, ele subiu com um novo nome. São coisas, como os irmãos falaram aqui, o pastor, 5.000 mensagens, né, que o pastor pregou, e nós não vamos dar conta de ouvir todas essas mensagens. Agora, se você parar para refletir, pensar, você vai ver que ele abriu o 7º selo para nós. Goiânia até hoje está confusa com respeito ao 7º selo. Chapecó, a África está em confusão sobre o 7º selo. Mas quando João vem, João usa as mensagens do irmão Brana para abrir o 7º selo para nós. O pastor, numa das suas pregações, ele disse que na mensagem do irmão Brana tinha outra mensagem. E ele disse, na minha mensagem tem outra mensagem. Então nós vemos que a igreja, ela está em suspense. Nós estava baseando também naquele parágrafo que o irmão Brana fala. Deixa eu pegar aqui para vocês. Na era... Eu estava com ela aqui. Não, eu estava com ela ontem ali. Ele disse que Deus tem confundido a igreja através do profeta e da noiva, né? Tem confundido a igreja através do profeta e da noiva. Escutando o pastor Mendes agora pela manhã, eu estava vendo que Satanás também é um caçador. Você sabia que irmão Brana foi um grande caçador, né? E Satanás é um caçador. O caçador, ele arma armadilhas, né? Não é só aquele que atira, é aquele que sabe armar uma boa armadilha. Aí nós conhecemos aquela história do caçador de macacos. Ele tem uma grande gaiola, uma porta que cabe só a mão do macaco, e ele coloca lá no centro uma vagem de amendoim. Se o macaco pega e fecha, não sai na portinha. E ele fica a noite toda ali tentando tirar aquela vagem de amendoim dali, até que o caçador chega e lhe dá um tiro na cabeça, né? E Satanás, ele colocou Mateus 28:19 bem no centro ali. Ele colocou Malaquias 4 também ali bem no centro, só uma escritura. Você pode ver que o povo da primeira e segunda etapa usa a mensagem precursora. Estamos pregando a mensagem precursora. Já aconteceu. É uma mensagem que já ficou para trás. Hoje é a revelação. Jesus veio em 28 de fevereiro de 1963 para nos revelar o mistério dos 7 selos. Mas Satanás sempre tem uma isca. Depois da partida do pastor Osmar, ele pegou apenas uma pequena frase do pastor, né, sobre a doutrina do play, e colocou lá naquela gaiola ali, e as pessoas enfiaram a mão, e ali eles não soltam aquilo ali, né? A armadilha, né? Eles não soltam. Então, se você vai examinando a Bíblia, examinando a mensagem, você vai ver que ele também estava naqueles mestres, rabinos, judeus, sacerdotes, mensagem Ed satânico, ele estava neles, dizendo: o Messias virá.
O Messias virá, tudo que Moisés fez estava certo, tudo que ele pregou estava certo. Agora, o homem não é esse aí, não. E eles estavam segurando naquela isca e não tiraram. E Satanás estava naqueles mestres. Satanás não estava naqueles bêbados romanos. Ele estava nos mestres rabinos, fariseus e saduceus. Ali ele estava. Então ele é um grande caçador também. E o profeta disse que o maior engano que tem hoje, Satanás faz você pensar que você é um cristão, quando você não é. Faz você pensar. 4. Ele veio para converter. Elias foi enviado para converter corações, dos filhos aos pais, dos pais aos seus filhos. O ministério de João Batista foi para converter. O ministério de Brana foi para converter. É uma conversão do coração. Porque você pensar, pegar uma Bíblia, sentar no banco de uma igreja, e você pensa que você está salvo quando você está perdido. Quando Jesus, ele diz: como pode? E o início de uma outra dispensação. Nicodemos estava na dispensação da lei, tinha terminado. Para se salvar tinha que ser através de João Batista, do seu batismo e de sua mensagem. E Jesus disse: se o homem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Era uma nova doutrina, era uma nova mensagem, era um novo tempo, uma nova era. Nicodemo disse: como pode suceder isso, sendo eu um homem velho, né? Hoje nós temos tantas pessoas velhas nas igrejas, 20, 30, 40 anos de mensagem, e não tiveram ainda o novo nascimento. Da mensagem União Invisível 229, o irmão Brana disse que você tem que nascer de novo da mensagem. Mas não é da mensagem de Lutero, não é da mensagem de Wesley, da mensagem da hora, da mensagem do dia. Você tem que nascer de novo. Você tem que ter o desejo. Você sabia que Deus se alimenta? Essa mensagem aqui, eis que está aqui um que é mais do que Salomão. O profeta disse que Deus, o Espírito Santo, se alimenta, né? Nós também se alimentamos. Deus tem fome, Deus tem sede. Nós temos sede, temos fome de ter esse Espírito Santo dentro de nós. Não é ter o conhecimento da mensagem, é ter o Espírito Santo. Nós temos chegado agora no tempo, na mensagem aqui no parágrafo 117, eis que aqui está um que é mais do que Salomão, que o irmão Brana disse que Jesus não chegou o tempo que ele não explicou. Houve o tempo que ele explicou, mas chegou a hora que ele não explicou. Porque ele tinha que tirar os parasitas do grupo. Isso é duro de dizer, mas é a mensagem. Deus levou Israel pelo deserto porque estava cheio de parasita no grupo. Quando eles deixaram de ser povo e se tornaram igreja, a igreja estava cheia de parasitas. Estava cheia. E aqui o profeta disse, ele tinha que se livrar dos parasitas. Na partida do irmão Brana, houve também um propósito. Seguia o irmão Brana muitos parasitas. Havia muitos parasitas. Porque o povo ia ali por causa da cura. O discernimento, para eles era um espetáculo. Estar numa reunião do irmão Brana, ele dizer o nome das pessoas, a enfermidade que tinha. Mas quando ele trouxe o 7º selo, não é os 6 selos, o 7º, ele disse que quando essa fita estiver em circulação,
será um motivo para correr com 10 mil dos meus amigos. Eles vão dizer: irmão Brando está querendo ser profeta diante de Deus. Porque a América do Norte nunca recebeu ele como profeta. Você pode conversar com missionários americanos, ele vai dizer: foi um grande homem de Deus, mas não como profeta. Eles nunca viram ele como profeta. Agora, o que era? Era o 7º selo. E se você escutar o 7º selo, ouvir, e sempre o 7º selo... na partida do pastor Osmar, um mês antes, eu tinha escutado o 7º selo quase 10 vezes. E eu conversei com o pastor, e eu disse: pastor, se não fosse a mensagem de João, eu posso escutar ele 20 vezes, não vi nada. Você não viu nada. Agora, como vamos anular uma mensagem desta, neste dia? Dizer que essa mensagem é para um evangelismo, como foi a mensagem de irmão Brando. Quer dizer que a nossa é de fé de rápido? Quer dizer que a nossa... Pastor Osmar sempre dizia que cada homem tem uma mensagem para entregar. E ele não tinha uma mensagem. Ele repetia a mensagem de um profeta. Por isso ele era um profeta, porque João é apóstolo e profeta. Nós hoje repetimos a mensagem de um profeta, depois da partida do pastor Osmar. Nós, como pastores, nós mostramos ao rebanho onde está o pasto, o alimento, a água. Nós sabemos, nós temos que, como pastores, não podemos ser cegos e ignorantes. Nós temos que saber onde está o alimento. Agora, é um tempo, meus amados irmãos, dele afastar os parasitas. Não tem que arrastar de volta. Não é mais esse tempo de tentar arrastar de volta. Não, Deus vai trazer o morador de rua. Você sabia disso? Deus vai trazer aquele seu colega de fábrica, de loja, que vai ouvir e vai dizer: que mensagem, nunca ouvi igual. Eu estou falando isso com experiência. Temos batizado as pessoas de denominações que ouvem o pastor Osmar e crê. Então ele vai trazer. Agora, os parasitas, ele vai afastar, como ele disse aqui. Eu não quero segurar vocês muito, né? Mas vamos entrar naquilo que nós falamos aqui. Era de Laodiceia 81. Aqui está a mensagem que eu estava procurando. Sim, Senhor, a igreja já não é a boca de Deus, ela é a sua própria boca. Por isso Deus está voltando-se contra ela. Ele a confundirá por meio do profeta e da noiva, porque a voz de Deus estará nela. A voz de Deus estará... Ela não é a voz de Deus, a voz de Deus estará nela. Sim, ela está, porque diz no último capítulo de Apocalipse, verso 17, o Espírito e a noiva dizem: vem. Uma vez mais o mundo ouvirá diretamente de Deus, como foi no Pentecostes. Mas, naturalmente, a noiva, a palavra, será repudiada como na primeira era. O que nós estamos esperando? Ela será repudiada. Você está pensando que vai ser pelo povo da primeira e segunda etapa? Não, eles repudiaram o pastor Osmar. Eles disseram: olha, não ouça esse homem, não ouça esse CD no seu dia. Mas você pode ver que daqui uns dias, muita gente, não é daqui uns dias, já estão ouvindo o pastor para poder pregar. Agora já estão valorizando como valorizam a Brana.
O problema todo está aqui dentro da terceira puxada. Mas por quê? É um grupinho. E do outro lado também é um grupinho. Esse é o problema. É onde estava Coré, Datã e Abirão, onde estava Judas Iscariote, onde estava Emineu, Alexandre, o latueiro. Naquele pequeno grupinho de Paulo, Atos capítulo 20, a partir do versículo 20, ele disse: no meio de vós mesmos levantarão lobos vorazes, que não perdoarão ao rebanho. Então a Escritura está se cumprindo, meus amados irmãos. Cristo é o mistério de Deus revelado. 106. O grande mistério de Deus, de como é um segredo, ele o manteve em segredo. Ninguém sabia nada sobre ele, até os anjos não o entenderam. Veja, olha o suspense que ficou o céu. Houve silêncio no céu. No ano 2000 houve um suspense também. Quando saiu a fitinha, o Cordeiro saiu do trono, minhas convicções, a era terminou. Um suspense. As pessoas, os pastores, os encontros eram só para falar sobre isso. Só para alertar o povo que estava surgindo uma doutrina errada. Você pode ver que hoje já está na África, né? Quando Paulo começou, eles disseram, ele anuncia um defunto chamado Jesus. O pastor estava falando ali, eu estava lembrando, né? Foram aqueles judeus pervertidos, aqueles homens vadios. Estou citando Atos 17. Que incitava o povo contra aquilo que Paulo estava pregando. Porque ele pregava Jesus e a sua ressurreição. Deixou a igreja hebraica em suspense. Trouxe o povo mais perto, os gentios, para ouvirem. Que era uma novidade. Hoje não é mais novidade. Jesus hoje está em todas as denominações. Só que ele mudou de nome. Ele não chama mais Jesus, chama Brana. Até os anjos não entenderam. Veja, ele não o revelou. Essa é a razão porque sobre o nosso sétimo mistério, quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio. Depois da abertura dos selos, em 28 de julho de 1963, ele disse, foi aberto o nosso sétimo selo. Houve silêncio. Jesus, mas veja só, o que Satanás fez? Fez eles enfiar a mão na armadilha, segurar onde ele disse, não foi aberto. Isso foi para a África, no Brasil ficou anos. Aí João, quando vem, João diz, está aberto, minha gente. Essa não é uma mensagem evangelística, não. Essa é uma mensagem de fé, de arrebatamento. Agora, o maior problema que Deus teve foi achar um homem para ele colocar a sua confiança. E o maior problema nosso hoje, da igreja, é crer em outro homem. É um homem crer no outro, mas Deus já fez o homem para crer no outro homem. Aí vem a Bíblia dizendo, maldito é o homem que confia no homem. Irmão Brana disse, não olhe para mim. Pastor Osmar diz a mesma coisa. Irmão Brana vem e diz assim, você tem que crer em outro homem para ser salvo. Você tem que crer em outro homem para ser perdido também. Se você crer no Papa, você vai ser perdido. Se você crer num pastor caído, você vai ser perdido. Porque ele tem uma mensagem errada. Deus se fez homem. E nós temos que crer no homem, Jesus, para crer em Deus. Porque Deus estava encarnado naquele homem. Mas hoje é fácil crer no homem Jesus. É fácil crer no homem Brana. E no homem João do dia. E você tem que crer nele. Ouvir ele.
Agora, isso é que o William Branham nos ensinou. Está sendo difícil para você, eu sei. Está sendo difícil. Mas busque o batismo do Espírito Santo. São João 16:13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a Malaquias 4 é para converter os corações. Aí as pessoas dizem, vocês estão adorando um homem. Gente, quando nós começamos, eu comecei nos anos 80, outros nos anos 60, outros nos anos 70, a pregar a mensagem do profeta William Branham, as pessoas diziam que nós estávamos adorando um homem, estava lendo o livro de um homem morto. Os espíritos não morreram. Eles estão aí, em outras formas. Você pensa que ele vem vestido com a capa, Assembleia de Deus? Ele vem vestido com a capa, primeira e segunda etapa? Não, senhor. Ele vem vestido com a capa, terceira puxada. E não é nem pirata. É o desafio. Porque a revelação, ela é individual. É individual. Eu convido meu filho, minha filha, para vir à igreja. Eles têm um livre-arbítrio de escolher. Eu oro por eles. Eu não posso colocar eles dentro. O irmão Branham disse, se eu soubesse que era tão glorioso, eu ia esforçar as pessoas a entrar. Entra, gente. Entra, porque isso é verdade. Né? Então, é individual a revelação. Agora, tem que crer no homem, sim. Você não vai crer no Espírito, né? Você não vai crer no Espírito. Não viu aquele moço que disse que um anjo aparecia para ele, que ele tinha uma capa? Aí os irmãos do seminário ali, onde estava São Martim, disseram, não, você tem que chegar diante de São Martim, com essa capa, né, com essa visão de anjo. Não, São Martim não. Aí quando eles trouxeram ele diante de São Martim, terminou o encanto. Terminou anjo, terminou capa, sumiu, tudo sumiu. Quando chegou diante do homem do dia. A sua mensagem tem que chegar diante da mensagem da hora. Seu argumento tem que chegar diante da mensagem da hora. E as pessoas têm argumento. Foi que Satanás apresentou argumento. Ele apresentou uma escritura para Jesus. Jesus apresentou outra. Aí ele não tinha mais. Ele só tinha uma. Será que vocês não veem que só tem um? Mateus 28:19. Será que vocês não veem que só tem uma frase? É igual a ressurreição isolada. 138, as suas infalíveis palavras de promessa. Ali o irmão Branham disse, quando aquele concílio apertar, eu voltarei para o vosso meio para orar pelos enfermos. O irmão Branham partiu e disse, cara, segura. Eu estou dizendo isso porque eu era da ressurreição isolada. Era só aquilo ali para segurar. Aí quando o pastor Osmar disse, eu voltarei para o vosso meio, ele disse, não, isso está falando de Moisés e Elias. Quando ele for aos judeus, terminou o encanto, sumiu o argumento, sumiu tudo. Você tem que chegar diante do mensageiro. Vamos continuar lendo aqui um pouquinho. É seguro e a mensagem do irmão Branham, né? Houve silêncio, né? Quando o sétimo selo foi aberto. Jesus, quando ele estava sobre a terra, eles quiseram saber quando ele viria. Ele disse, não é. Mesmo o próprio filho não sabe quando vai acontecer. Veja, Deus tem isto tudo consigo mesmo. É um segredo. Jesus deixou eles em suspense. Branham deixou eles em suspense quando ele pregou o sétimo selo.
Pastor Osmar deixou a igreja em suspense. Não a noiva, mas a igreja ficou em suspense. Porque a noiva, ela sai da igreja. Pastor Osmar, como o irmão Brana, pregou para uma multidão de gente mista. Você pensa que era todo mundo eleito? Todos se diziam eleitos, todos se diziam revelados. Mas mesmo quando ele estava em vida, os mais próximos chamaram ele de mentiroso, de falso, saíram para levantar grupo, dividir. Muitos, não foram poucos, não. Mas ainda ele dizia, ainda tem muita gente. Tem que dar mais uma outra peneirada. Ele via, tem muita gente ainda. Ele deixou a igreja em suspense. Hoje você, mas o pastor falou isso aqui, ó. Você já viu quando ele diz assim que o 7º selo termina no rapto? Mas ele também diz que o 7º selo está no milênio. E aí, a igreja fica em suspense. Eu não. Para mim, eu creio primeiro no homem, para depois crer na sua mensagem. No homem. E a coisa difícil é um homem crer no outro. E se você não crê, você perde o rapto. Deus teve um homem para construir a arca, tinha que crer naquele homem e na sua mensagem, Noé. E o mundo de então não creram. Foi difícil a família crer. Pastor Osmar trouxe, tanto ele quanto o irmão Brano, uma mensagem que nem a família entendeu. A família do irmão Brano não entendeu. Eu não vou entrar em detalhe, não, mas você conhece a história da minha vida, você conhece a mensagem, você sabe que nem a família dele entendeu. Você vê que ele fala isso na pequena Belém. Ele diz que os valentes de Davi não entendiam Davi. Ele diz da mesma forma, os membros de uma igreja não entendem um pastor. Aí nós chegamos no pastor Osmar, que nem a família entendeu. Se entendesse, estava todo mundo aqui. Nós damos graça de... Conosco está a viúva do pastor, a irmã Ruth, suas filhas, Cheryl, Samara, o Charles, crendo nessa mensagem. Tem mais filhos? Tem, mas até agora não manifestaram. Estão dentro das orações do pastor? Estão. São salvos? Ele diz que são. Entende essa mensagem? Não. Um profeta, ele deixa até a família em suspense. Você já pensou bem a família de Isaías, sabendo que o marido, o pai, fazia 3 anos que andava nu pelo deserto, parecendo um louco, um débil mental? E a família de Ezequiel, Deus até disse para ele, olha, eu vou fazer algo, vou tirar a delícia dos teus olhos. E fez morrer a mulher de Ezequiel naquela mesma tarde. Disse, agora tu vai ter que deitar 380 dias de um lado, e quando terminou, aqueles mais de um ano, Deus disse, agora tu vai deitar do lado esquerdo mais 380 dias. Deixou a família em suspense, deixou a nação em suspense. O que significa isso? Nem o profeta sabia. Até Deus explicar para ele. Deus vem ao profeta Oséias e disse, vai até a zona de Meretrício, escolhe uma prostituta daquela e casa com ela. Mas a lei dizia que não podia. A lei de Moisés dizia que não podia. E o profeta foi, e ele também não entendia o que estava acontecendo. Casou, teve filhos com ela, Deus colocou os nomes. Ela traiu ele. Deus disse, vai de novo e casa com ela de novo, novamente. Casa com a adúltera agora. E tenha filho com ela. Você sabe que o irmão Brana falou sobre isso? Mensagem, alma que estão em prisão hoje?
coisas que eu não entendo. Depois de Abraão mentir, em vez de Deus punir Abraão, Deus vai punir o rei Elimeleque. Aí ele cita também Oséias, Ezequiel, coisas que eu não entendo. E também, e essa mensagem deixou a igreja do Brasil em suspense, deixou a igreja da África em suspense sobre o play. As pessoas têm me perguntado, mas por que isso, pastor? Por que esse pessoal não se une, não entra num acordo? Mas não é para entrar em acordo, não. Você pensa que é para entrar em acordo? Não. É Deus que faz a separação. Porque se Ele não separar, o Ló vai junto. Esse é o negócio. Ele é líder de pastores. E começou a haver contenda entre os pastores de Abraão e de Ló. Tinha que haver uma separação. Mensagem: a separação da incredulidade pregada depois dos selos. Tem que haver uma separação. A igreja está em suspense hoje, está. E o ponto principal hoje é o play. Satanás botou esse nome play lá dentro da gaiola. Aí você enfiou a mão e segurou ali. Tudo preso ali. Essa a doutrina do play, mas não explica. E quando explica, diz: não, pastor Mendes. No início ele diz: olha, pastor Mendes está pregando contra nós, pastor João Bispo. Eles tentaram ver se me encarregava, né? Como dizia o pastor Amar, pastor Bispo é muito pesado, bem grande, né? Aí vão trazer a mesma coisa dos Estados Unidos, botar os pastores sentados, a igreja, e tocar só o play. Como eu disse na live, vocês são mentirosos. Isso não acontece entre nós, não. Nós ouvimos o pastor, né? Eu falei esses dias, gente, quem escuta o pastor nos grupos, nós temos muitos grupos, eles têm que escutar o pastor Osmar, sentar e apertar o play, nos grupos. Nós não temos uma igreja local só. Eu atendo muita gente no Brasil, no meu estado. O play do DVD, e tem a televisãozinha velha, aquela... Não é igual essas que nós temos moderna, não. Toda noite, pastor, escuto 3, 4 pregação. Ontem, o irmão Delmar. Satanás os enganou. Nós pregamos. Vocês queriam segurar o povo. A noiva não. Ninguém segura a noiva. Ela tem marido. Ela conhece a voz do esposo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E nós se alimentamos ouvindo a voz. 1 Ciro 75. Na voz desses trovões está a fé para nos tirar daqui. Será que ouvindo as fitas do irmão Brana? Um dia foi. Até antes do ano 2000 era ouvir o irmão Brana. Mas depois do ano 2000 era um outro ministério. A voz era a mesma, mas era a mensagem que Deus estava explicando para nós. Porque o pastor Osmar disse: o meu ministério começou no ano 2000. No ano 2000 começou o meu ministério.
E nós estamos aqui para defender esta mensagem que está na nuvem. Antes do pastor partir, um irmão que estava junto conosco ficou uma noite todinha apagando mensagem do pastor Osmar. Ele deve ter apagado umas 3.000 mensagens. E ele tinha a página no YouTube. Nunca entregou a senha para o pastor. Era um homem de confiança. Muita confiança do pastor. Mas era um Judas. Você sabe que tudo que nós falamos aqui temos que responder. Foi o trabalho do Judas. Se eles tirarem a internet de nós, o direito de nós reunirmos, estamos tranquilos. Sabemos em quem temos crido. Eu não vou prolongar muito, mas eu gostaria de contar uma história que eu estava lendo do irmão Brana. Tem muita coisa aqui, mas na mensagem Investimentos, eu vou ler aqui para vocês. Muito lindo a história. É uma reflexão. É para que nós possamos nos examinar. E também essa história aqui que o irmão Brana conta, a partir do parágrafo 217, é para onde nós estamos olhando. Estamos todos caminhando. Assim, homens de negócio, lembre-se, prosperidade nem sempre significa que você é cristão. O diabo, vocês sabem, Davi, creio eu, certa vez disse: vi o ímpio espalhar-se como uma árvore verde nativa. Mas Deus disse: já ouviste o fim? Essa é a diferença. Olhe para o fim da jornada. O irmão Brana disse: não é para aquele que começa, é para aquele que termina. Nós temos que olhar o fim. Nós estamos aqui aguardando o arrebatamento. Em Bastes, o irmão Bastes, um dos meus colegas, um homem muito culto, muitos de vocês conhecem um excelente e hábil ministro do Canadá. Ele estava me contando uma pequena história. Certo dia ele disse: irmão Brana, nós andamos de bicicleta. E disse: quando eu era criança, eu podia ir ao centro da cidade comprar um saco de mantimento para minha mãe e nem tocar no guidão da minha bicicleta. E certa companhia que apareceu lá, chamada Schwitz, ia dar uma bicicleta para qualquer garoto que conseguisse andar numa prancha de 30 centímetros de largura a 60 centímetros do chão por 30 metros. E ele disse: cada um de nós sabíamos que podíamos fazê-lo. E disse: havia um garoto tímido lá, nem tínhamos companheirismo com ele, pois ele não parecia saber muito. Ele disse: então pensávamos que éramos de uma classe um pouco melhor do que a dele. E ele estava qualificado, ou queria entrar na corrida também, e disse: sabe de uma coisa? Cada um de nós caiu daquela prancha, menos ele. E disse: ele foi até o fim. E desceu e se inclinou, pegou sua bicicleta, Schwint, e saiu andando nela. E disse: nós, rapazes, nos encontramos com ele na esquina e dissemos: João, nós queremos saber como você conseguiu. Os outros garotos eram bons ciclistas, andava sem tocar no guidão. E ele não era um bom ciclista, à vista deles. Como disse o profeta, às vezes você não é um bom cristão à vista dos outros. Ele disse: bem, agora, rapaz, vou lhes contar o que aconteceu. Disse: notei o que vocês fizeram e fiz de outro jeito. Disse: veja, quando vocês montaram e lhes deram um empurrão, vocês eram melhores. Todos vocês são melhores ciclistas do que eu. Vocês sabem disso, disse.
pois não consigo andar de bicicleta sem segurar no guidão. Você consegue? Então siga, que você vai cair igual esse ciclista. O rapaz disse, olha, eu não consigo fazer sem segurar no guidão. Mas os rapazes queriam se aparecer, né? Queria ir sem tocar no guidão, caiu tudo. Ele disse, não, e eu também não consigo ir sem segurar a cruz. Veja, essa palavra tem que ser a minha vida, é disso que vocês precisam. Eu não consigo falar sem esse guidão para guiar, esse Espírito Santo que se move e me dirige. O irmão Brano disse, eu não consigo, eu tenho que segurar a cruz. Você consegue viver sem ouvir essa voz? Ele disse, não consigo. Eu não sou ciclista como vocês. Não somos pregadores como vocês. Não. Nós dependemos do play de João, de Osmar Brana. Nós estamos olhando para o fim. E se eu vi aonde vocês erraram? Você já pensou naquele dia? Você tem que encontrar com ele ali? Hein? E você pregou contra? Você que queimou, você que quebrou, você vai ter que encontrar com ele. Ele é o juiz dessa geração. Ele é o juiz dessa geração. Ele julgará essa geração. Cada um de nós estamos crendo na sua mensagem. Estamos sob a sua mensagem. É isso que a igreja fica em suspense. Você pensa que vai encontrar Brana? Brana responde pela sua geração. Agora Osmar Brana responde pela sua geração. Eu e você aqui. Todos nessa nação terão que chegar diante dessa mensagem. Religiosos, políticos, todos. Não vamos entrar nessa área, mas é muito tremendo, é o que está atrás dessa mensagem, que as pessoas não sabem. A América do Norte terá que encontrar Brana. Brasil, África, onde vocês estão ouvindo, terão que encontrar Osmar Brana. João, ele sempre segurou no guidão de Brana, das fitas de Brana, das mensagens de Brana. Mas os outros tentaram andar sem segurar no guidão. John, vocês estavam olhando para baixo e assim tentando se equilibrar. E disse, isso os deixou nervosos e vocês caíram. Em suspense. É como aquele filme que te deixa em suspense. Mexe com os seus nervos. Você não sabe o que é que vai acontecer. A pessoa vai pular ou não da ponte? A multidão fica em suspense. A igreja está em suspense hoje. E as pessoas, cuidado com esse play. Olha só aquele rapazinho ali, não vai chegar nunca, segurando aquele guidão e nem pedala direito. Ele chegou, passou pelos outros caídos, confiaram em si próprio. Você está confiando no seu ministério? Eu estou confiando no Ministério Mundial de Osmar Brana. Eu sei porque eu passei pelo Ministério de Goiânia e eu cria de todo o meu coração naquele homem e na mensagem que pastor Joaquim trazia.
Ninguém podia tirar de mim, a não ser quando eu ouvia esse CD. E quando eu ouvi o CD, eu não vi a mensagem primeiro. Eu vi o homem. Eu disse, esse é o homem. Vocês vão nas minhas primeiras pregações que vocês vão ver. Eu vi o homem. Esse é este. Que aqueles que acompanharam Jesus não foram por milagre, uma eloquente pregação. Eles não viram o que Pedro viu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu vi, esse é João. É Apocalipse 10, 8 a 11. Tinha pastor que tinha na sua igreja lá a foto do irmão Brana, Apocalipse 10, 1 a 7, a foto do pastor Osmar, Apocalipse 10, 8 a 11. Logo arrancou dali. Hoje prega dualidade. O pai é um, o filho é outro. Eles não viram o homem. Se visse, ia fazer igual Jacó. Só te deixo quando me abençoarem. Eu quero essa bênção. Foi a bênção da mudança de nome, do novo nascimento, do batismo do Espírito Santo. E o rapaz disse, você estava olhando para baixo e assim, e tentando se equilibrar, e disse, isso os deixou nervosos e vocês caíram. Ele disse, quando fui lá e me empurraram, fiquei observando o final do trajeto e me segurei firme. Eu estou apertando esse play firme até o final. Agora, homens de negócio, não olhe aqui seu negócio. Seu negócio pode sentir falir amanhã. A falência de uma empresa é isso aí. É Pedro olhando ele caminhando em cima das águas. Eu, Pedro, você vai se afundar. Olhe para quem está vindo ao seu encontro. Olhe para Cristo. Esta mensagem é Cristo, é o selo. Mas sem apertar o play, infelizmente, você não vai no arrebatamento. Você não vai chegar no fim. Se você olhar para baixo, para o que Lutero fez, o que Brana fez, se você não olhar, hoje é João. Não tem outro. É Apocalipse 10, 8 a 11. Nem 1 a 7. Já se cumpriu 1 a 7. Estamos no fim do cumprimento de Apocalipse 10, 8 a 11. Ah, vou falir amanhã. Pode falir algum dia, mas veja o fim do caminho. E é aí que sua pólice vai compensar. Não vamos entrar nisso, mas você pode ler investimentos, né? Você, homens de negócio, mulheres, leia essa mensagem. Vai te ajudar muito na fé espiritual, e nos seus negócios também. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja está em suspensa, não a esposa. Ela conhece o seu marido, a palavra revelada.